O que é mais importante do que a sua vida? A vida de alguém que você ama? Talvez você diga que seria capaz de morrer por Cristo, mas será mesmo? Se você tem vergonha de falar de Cristo ou de viver como alguém que segue a Cristo, como é que você pode achar que seria capaz de morrer por Ele? Nem todos são chamados a morrer em defesa da fé cristã. No entanto, é preciso viver de maneira obediente, e isso é viver uma vida de voluntária e humilde submissão à vontade de Deus. Talvez você não tenha que morrer por Cristo, mas você é capaz de viver por Ele? O Código Aberto está no ar. Na Sky, no satélite, no canal aberto para todo o Brasil e o mundo. Código Aberto no ar na sua TV Novo Tempo. E nessa nova temporada, você já sabe, o nosso tema da temporada inteira é reavivamento e reforma. E hoje, de forma específica, a gente fala sobre obediência. O título certinho é Obediência, fruto do reavivamento. Mas você sabe, aqui no Código Aberto não estamos só eu e você, mas estamos com a Liga da Esperança. E eu começo com ele, que está vestido com uma camisa de bolinhas, Geivson Ludogério. Não está com uma camisa de bolinhas, Geivson? Leite, lembrando que você é meio daltônico, né? Olha só, eu sou daltônico, mas eu vi que a camisa é listrada, mas eu quis brincar que você está de bolinhas, entendeu? Só confundo cores, não formas geométricas, Geivson. Ainda bem. Ainda bem, ainda bem. E ao lado do Geivson está ela, a nova máquina de decifrar charadas, Flávia Mendes. Tá cedo ainda pra ganhar. Tá cedo ainda? O título ainda, Flávia? Oi, pessoal. Mas tem se mostrado muito bem. E ao lado da Flávia está ele, que não tem S no fim do primeiro nome, Luca Mendes. Exatamente. Pra deixar bem frisado, né? Isso. É Lucas. Ah, o Lucas. Eu gosto do Lucas. Pronto. Não é Lucas, né? Não. É Luca. Luca já tem alguns episódios aí. Olha viu? só, faz mais de uma temporada que o Pastor Binho chama o Luca de Lucas. E ao lado do Luca está ela, que precisa de escadinha para trocar a temperatura do chuveiro, Etienne. Ainda bem que o chuveiro de lá de casa não precisa trocar. É daquele que é embaixo, Etienne. Olha só. Graças a Deus. Muito bem. Dá um oi pro nosso telespectador, Etienne. Oi pra vocês. Um grande abraço pra você que tá acompanhando aqui o programa, essa temporada maravilhosa. Muito bem, e ao lado dela, por último, mas não menos importante, está ele que tem o sorriso mais branco e brilhante de Campo Grande, Pastor Binho Oliveira. Muito bom. Ele tava só me judiando, agora ele deu uma valorizada no passo. Dá o seu sorriso novo pro pessoal, Pastor Binho. Eu sou tímido. Eu sou tímido. Sou tímido. Você já viu o sorriso do Pastor Binho? E se você está em casa sorrindo também, interage com a gente. Diz que você está feliz, que começou o Código Aberto, que você está acompanhando a TV Novo Tempo pelo Twitter, @Código Aberto NT, ou pelo Facebook, Código Aberto. E agora chegou o momento da gente interagir com você e mandar abraço para você. Eu quero mandar 2 abraços, e se alguém quiser aqui, vocês já se programem para mandar abraço. Eu quero mandar 2 abraços primeiro. Primeiro para o Paulinho Braga, meu amigo Cactus de São Paulo, ele sabe o que isso quer dizer. Abraço, Paulinho. E também para a igreja de Valparaíso de Goiás, em especial para o Samuel, Eliane, Valdemar, Simone, Luiz e o Esvair em Valparaíso de Goiás. Um abraço para todos vocês. Alguém tem um abraço por aqui? Eu quero Flávia? mandar um abraço para uns amigos de Campinas. São os grandes amigos, né? Agora a gente está um pouco distante, mas foi o que estava ali na época da nossa conversão. Então, Isete, Sérgio, Marta, Rogério, Efigênia e Roque, Mara, Marcelo. É uma lista Eu tenho que lembrar grande, né? muita gente, mas foi assim, um grupo, era um pequeno grupo nosso. São pessoas muito queridas, nós amamos vocês, obrigado por toda a força. Muito bem, os abraços foram recebidos. Eu tenho mais 2 aqui para as minhas primas, Haná e Radassa. Olha só, fiquei devendo esse abraço para vocês. Um beijo para vocês, viu, em Sorocaba, e também para o meu amigo Elias Júnior, de Curitiba. A gente se conheceu na época da faculdade. Um abraço para você, Elias. Mais alguém? Etienne? Eu quero mandar um abraço muito especial para todo mundo que acompanha os trabalhos que fazemos pela internet, né? O pessoal do Face, do Twitter, do Instagram, do YouTube. Nós temos um canal agora com mensagens para os jovens, semanalmente, toda sexta-feira. Você clica lá, Etienne Pires Oficial no YouTube, e você tem uma mensagem para o seu coração. Um abraço para você que
todo dia cobra. E aí, atrasou essa sexta. Um grande abraço para você que tem acompanhado. Continue compartilhando para honra e glória de Deus. Muito bem, tem um pouquinho de paciência, se às vezes demora um pouquinho é porque tá fazendo upload upload ainda, nosso né? país, né? Às vezes, em alguns lugares, é meio complicado. Muito bem, abraços dados, interaja com a gente pelo Twitter e pelo Facebook. E agora a gente vai para as ruas para saber o que o pessoal pensa sobre o nosso tema de hoje. A gente falou, como eu comentei, né? Tem a ver com obediência, com fidelidade. E a gente foi para as ruas para fazer uma pergunta meio impactante. A gente quis saber sobre, ou por qual motivo, ou alguém, você aí em casa ou nas ruas, seria capaz de dar a própria vida. Profundo, hein? Acompanha aí. Tem alguma coisa ou alguma pessoa que você seria capaz de morrer por essa pessoa, dar a sua própria vida? Cara, eu acho que tem, só que falar agora é muito fácil, né? Porque eu não tô passando pela situação. Mas, assim, do meu fundo, assim, do meu ser aqui, eu diria que eu morreria por qualquer um da minha família, os meus amigos. Eu acho que eu morreria. Se eu colocasse uma arma agora na tua cabeça e falasse assim, ou é você ou é alguma pessoa da tua família, você preferiria que fosse você? Ah, sim, prefiro sim. Até porque a morte é um grande sono, né? E a gente gosta de dormir, então a gente pode aplicar isso aí na nossa vida pessoal. Pelo meu pai e pro meu filho. Fazia qualquer coisa por eles. É que nem a gente vê direto na televisão, né? Tem pai que entra até na frente de uma bala aí pelo um filho. Com certeza. O que você seria capaz de fazer pelo seu filho? Ah, muitas coisas. Muitas coisas. É entrar na frente de um carro, na frente de um... Sei lá, porque ele tá começando agora, né? Eu já tô... Velho não tô, né? 34 anos, velho não tô, mas ele tá começando agora. No contexto humano, novamente, eu creio que se minha filha, principalmente, eu coloco principalmente porque quando você tem um filho, você é pai, é diferente o seu sentimento, né? Eu creio que, em primeiro lugar, minha filha, minha mãe também, minha esposa também, hoje no aspecto familiar são as 3 pessoas mais importantes para mim. Eu creio que se fosse necessário e eu tivesse que dar a vida no lugar dessas pessoas, eu creio que eu faria isso, porque o amor que você sente por essas pessoas é maior do que o amor que você tem em si mesmo, e você sente isso muito quando você é pai. Agora, no aspecto geral, também voltando ao contexto do nosso relacionamento para com Deus, nós deveremos ser capazes de dar a vida por Deus quando fosse necessário, né? Ele disse ser fiel até a morte, se necessário. Então, no aspecto familiar, a família, essas 3 pessoas, e no aspecto mais amplo, Deus. Eu creio que nós deveríamos ser capazes de dar a vida por Deus, e eu me esforçaria para fazer isso. Mesmo falho, pecador, eu acho que deve ser essa nossa busca, nosso esforço sempre. Eu acho que eu não seria tão radical a esse ponto, não. Por que você acha que seria radical demais, tipo, dar sua vida até por uma pessoa, sei lá, se jogar na frente de um carro, ou entrar na frente de uma bala, ou qualquer coisa do tipo? Por que você acha que seria tão radical isso? Porque eu trocaria uma vida por outra, né? Eu trocaria a minha vida. Eu amo as pessoas, mas eu me amo também. Mais ou menos isso. Acho que pela minha família, né? Por todo mundo da tua família? Pai, mãe, irmão? Ou só pelo pai, pela mãe, o irmão não? Como é que é? Eu acho que é a família toda. Muito bem, então se estivesse passando um caminhão, você seria capaz de se jogar na frente deles para poder salvar alguém? Eu acho que sim. Agora, por que você seria capaz de fazer isso por essas pessoas? Por amor. Por amor, são muito mais importantes do que a sua própria vida. Cara, acho que não. Por quê? Porque você se ama demais? Seria mais ou menos isso? Tem meus filhos pra cuidar também, né? Você já tem filho já? Nada, quando crescer. Ah, entendi, você tá pensando nos filhos que você ainda vai ter. Isso. E pelos filhos que você vai ter, você se jogaria na frente de um carro, será? Acho que sim. Bom, assim, na hora a gente não sabe se tem coragem mesmo de morrer, né? Mas que eu acho, assim, se acabasse tendo que morrer, tipo, pela minha família. E eu gostaria muito também de morrer pela causa de Cristo, se acontecesse assim, né? Então. Interessante, você falou, eu gostaria de morrer pela causa de Cristo. Por que você gostaria? Porque não é uma coisa que a gente gostaria, mas se fosse pra você gostar, por que você gostaria de poder morrer pela causa de Cristo? Deve ter uma explicação pra você ter falado isso. É porque, tipo, eu sei que as coisas nesse mundo são passageiras, então, do mesmo jeito que o tempo passa, se eu
assim, se precisasse mesmo, né, morrer assim, ou se precisasse sofrer assim por Cristo, eu queria estar tão perto de Deus que isso ia passar. Eu ia saber que, tipo, vai passar logo e se logo eu vou ter uma coisa melhor. De volta aos estúdios do Fala Povo, direto pro código do dia. Já vamos soltar, o pessoal em casa tá loucamente querendo saber qual é o nosso código do dia. Eu vou mostrar antes os nossos prêmios do dia. São muitos prêmios, olha que sucesso. Eu vou começar com o DVD Sequestrado do nosso amigo Lucas Mendes, que está aqui. Conta um pouquinho da história dele. No programa passado a gente já explicou um pouquinho, ele era um modelo internacional, etc. E aqui fala um pouquinho sobre essa história de conversão. E temos aqui também o CD da Etienne Pires, que está com a gente nesta temporada. O CD Ele Vem e também o livro Recruta 27, As Batalhas de um Soldado Cristão no Exército, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que tem a ver com obediência, com fidelidade a Deus, independente de qual seja o desafio. E o código está na sua tela, presta atenção, é o seguinte: uma palavra que define todo mártir que ao céu deseja ir, mas para facilitar, em duas partes ela vai estar. A primeira é cubana, usa barba e é fã de revolução. A segunda é bem grande quando se trata de um ancião. Olha só, é uma palavra, mas a gente dividiu em duas aí para facilitar. E aí, encontrou a solução? Etienne aqui tá falando alguma coisa, cochichando com o Pastor Binho. Se você está cochichando com alguém em casa, cochicha pelo Twitter também, Código Aberto NT, ou pelo Facebook e concorra aos nossos prêmios de hoje. A gente faz um rápido intervalo e voltamos já. Diretamente de Jacareí, o Código Aberto está de volta. Você viu o nosso tapete, que bonito que a gente tem aqui no Código Aberto? Estamos de volta aqui para continuar discutindo o nosso tema de hoje, que tem a ver com obediência, com fidelidade, enfim, uma série de coisas que tem a ver com seguir a Cristo, independente de qual seja o seu desafio. E vamos diretamente para a Liga da Esperança aqui, para falar um pouquinho sobre esse nosso tema de hoje, que tem a ver com reavivamento e reforma, que é o nosso tema do Código Aberto nessa temporada nova. E tem uma citação do nosso estudo, nosso guia de estudos, que me chamou a atenção, que diz o seguinte: os resultados do reavivamento não são necessariamente sentimentos positivos, interessante isso, mas vidas transformadas. Nossos sentimentos não são o fruto do reavivamento, o fruto é a obediência. Como é que pode ser isso aí? Eu fiquei meio em dúvida aí, talvez quem está em casa também está em dúvida, está de braços cruzados assim, que nem eu, querendo saber assim, como assim? O fruto do reavivamento não deveria ser uma coisa boa? Eu imagino que é, mas aqui está falando que nem sempre isso quer dizer sentimentos positivos, e sim obediência. Como é que dá para entender isso? Alguém pode explicar essa charada, que não é o código do dia, mas parece uma incógnita aqui para a gente? Olha, eu acho que reavivamento tem a ver com obediência, né? E a obediência, às vezes, tem um custo que, às vezes, o seu gosto, você não gosta. Então, Deus fala assim, ó, Lucas, meu amigo, esse alimento não é bom para você, meu amigo. Mas Jesus, eu gosto tanto, mas ele não faz bem para você. Por favor, tira da sua vida isso aí. Então, às vezes, o resultado a gente não gosta, mas a questão aqui é fidelidade, é obediência. É eu entender que ele sabe mais do que eu, ao ponto de, às vezes, eu nem saber aonde ele vai com tudo isso. Mas eu confiar, porque ele sabe o que ele está querendo me ensinar com isso tudo. Ô, Lucas, não come isso aí, cara. Isso faz mal, meu. Ô Jesus, mas deixa comer só um pouquinho, não pode... Ô, meu, vai te acabar com a tua saúde. Então acho que tem a ver mais ou menos por aí. Dentro disso que você está falando, depois o pastor Binho já fala, eu fiquei pensando que já aconteceu isso comigo, sabia? Uma vez eu estava fazendo uma série de sermões sobre os 10 mandamentos e eu parei num dos mandamentos que parecia fácil, que é não furtarás. E a Etienne vai entender um pouco melhor o que eu estou dizendo, não que ela roube as coisas, mas é porque tem... Eu fiquei agora preocupada. Mas é porque tem a ver com música. Jesus me libertou. Não, mas é porque tem a ver com música. E quando eu fui falar disso, eu percebi nesse estudo que as músicas que eu baixava da internet, amém, Senhor. as coisas os filmes que eu baixava da internet e outras coisas que
eu não estava pagando por isso, mas eu achava que não tinha problema. Eu fui cair, eu percebi, Deus, o Espírito Santo falou na minha mente, falou assim, isso é roubo. E eu fiquei numa situação que eu não sabia o que fazer. Eu tinha mais de 50 gigas de música e de filmes. Eu falei, o que eu faço agora? E eu tinha que pregar à noite, estava escrevendo, falei, eu não posso pregar sobre não furtarás se eu estou furtando, não tem como. E ficou me incomodando e me dava uma dor no coração. Eu sei que eu falei assim, Senhor, eu preciso ser obediente, eu preciso fazer. E eu sei que depois de ter feito isso e falar com as pessoas sobre esse tema, eu percebi que eu senti uma paz, porque como a própria Bíblia diz, a verdade nos liberta, não é? Exatamente. Agora deu para entender, né, Etienne? Porque sim. Eu falei o negócio do furtarás, sim, né? Sim, voltando à frase inicial do programa, que você disse que nem sempre traz sensação aquela sensação emocional maravilhosa. Nós confundimos muito quando vemos algumas igrejas cheias de sensações e achamos, nossa, minha igreja é reavivada. Minha igreja é reavivada porque o pastor prega e a gente sente aquela emoção, aquela coisa. Mas você vê o próprio pastor, não estou aqui querendo condenar ninguém, mas a gente vê, às vezes, o próprio pastor que desobedece o mandamento de Deus, que adultera, que cobiça e faz outras coisas. De forma consciente, né? O reavivamento não tem nada a ver com aleluia, não sei o quê. Podemos sim, não estou dizendo que não é. Eu mesmo sou a pessoa que eu falo um monte de glória, de aleluia, amém. Mas por quê? Porque nós precisamos falar aquilo que realmente tem efeito na nossa vida. Mas se o falar sem uma vida de obediência, não adianta nada. Nós precisamos falar e agir, né? Pastor Ben ia falar alguma coisa, depois o Luca. Vou devolver a pergunta. Acredito que a resposta está nessa pergunta mesmo. Para que a gente é reavivado? Os evangélicos utilizam a mesma expressão, só que eles falam avivados. A gente é reavivado para viver uma vida com Cristo e para a missão que Cristo deixou para a gente. A gente não é reavivado somente para ter coisas boas, na ilusão que neste mundo a gente não vai ter privações ou dificuldades, que a gente não vai ter problema com o sábado na faculdade, que a gente não vai ter dificuldades lá na escola, que a gente não vai ter que exercer o domínio próprio. Então, a gente é reavivado para uma vida de serviço com Cristo. De dizer, olhar para a cruz e dizer, não, eu vou carregar a cruz junto contigo. E também acredito que a gente também é reavivado para fazer cultos de adoração vibrantes. Que mexam com a gente, que a gente vá para a igreja na certeza que ao sair de lá a gente teve um encontro com Cristo. Alguns meses atrás, eu estava pregando em uma igreja na quarta-feira, e eu sentado onde pregar, eu fiquei olhando as pessoas, eu fiquei pensando, essas pessoas saíram de sua casa e vieram a pé num dia de frio como este, para ter um encontro com Cristo. E se eu não estiver reavivado espiritualmente, e não pregar desta maneira, eles vão sair daqui dizendo assim, o culto hoje não fez significado para mim, porque eu não me encontrei com Cristo. Só que é a parte do pregador, mas também é a parte daquele que vai para a igreja. Então, quando a Bíblia diz, não deixai de congregar, isso é assunto das próximas lições, mas quando a gente vai, a gente quer ter um encontro com Cristo. Isso é reavivamento. Eu olho para um camarada, eu lembro que no meu último ano de teologia, o melhor sermão que eu ouvi foi numa igreja de Limeira, onde eu fazia estágio, a igreja de Morro Alto. Um irmão pregou sobre ali o cerco de Jerusalém e falou que o pessoal estava comprando, desculpa a expressão, mas é essa mesmo, cocô de pombo. E aquele sermão foi para mim, e eu saí daquela igreja, eu tive encontro com Deus. Aqui, o texto tanto do guia quanto da Bíblia, a gente é reavivado para obedecer os ensinamentos que vão nos privilegiar de sermos melhores e salvos quando Cristo voltar. E a obediência vai nos pequenos detalhes, né? Não é só nos grandes detalhes, mas nos pequenos detalhes. Quando a gente fala do tema obediência, eu lembro dos 3 amigos de Daniel, lá na Babilônia, quando Nabucodonosor fez aquela grande estátua e falou, quando soar a trombeta, todo mundo precisa se prostrar. Todo mundo. E todo mundo se prostrou, menos aqueles 3 jovens. 3 jovens, hein? Nos pequenos detalhes. Eu te pergunto, André, você ajoelharia naquele dia? Ele falou, se não ajoelharem, eu vou colocar vocês dentro de um forno. Vocês vão derreter lá dentro. E sabe o que eles fizeram? Eles ficaram de pé olhando para aquela estátua. Nós não iremos. Pequenos detalhes.
Está nos pequenos detalhes. É ir para a balada, é beber uma coisinha, é fumar um negocinho, é usar um negocinho. Não, eu vou só assistir aquele filminho ali, eu vou entrar nesse site só um pouquinho, eu vou fazer isso aqui só um pouquinho. Ninguém está vendo, é só pequenos detalhes. E o cristão está pecando nos pequenos detalhes. A obediência é isso, é pequenos detalhes, é o sábado, que às vezes são pequenos detalhes para você, mas olha, é muito importante, são detalhes de fidelidade para Deus. Estude a palavra de Deus. GG? Lembrando, Leite, que a essência da obediência é o amor. Você saber que o resultado daquele sacrifício, né, é o amor, que alguém te ama. Então, se Ele te pediu, se Deus pede para a gente um determinado sacrifício, é que o amor dele é tão grande por nós, que Ele sabe o melhor para a gente. Isso aí é essencial. Flávia? Era bem isso que eu queria falar, né? Porque não adianta você obedecer se você não ama. Porque acaba querendo uma troca, né? Como tem muito se pregado por aí. Ah, eu faço isso e Deus me dá aquilo em troca. Não funciona assim, né? Não é porque você obedece que Deus vai fazer você ter uma vida melhor, você vai ter dinheiro, você vai ter seja o que for, né? Você pode prosperar, como pode ter tantos sacrifícios, tantas dificuldades. Então, assim, tem que ser um gesto de amor mesmo, a obediência, né? Você tem que amar a Deus para obedecer, porque aí é fácil, é simples. Quando a gente ama alguém, é tão fácil a gente mudar um hábito para agradar aquela pessoa que você ama. Então, é realmente essa sequência que a gente tem falado até agora, né? Oração, leitura da Bíblia, falar de Cristo ao próximo, aí vai ficando cada vez fácil, é simples, né? Tem que seguir sempre essa sequência. Sozinho, nada disso dá certo, funciona, né? Tomando como referência a história que o Luca contou de Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, que eles não se prostraram à vontade do rei Nabucodonosor e foram jogados na fornalha ardente, pode acontecer, e na Bíblia a gente vê em alguns momentos, de você ser confrontado com a sua fé e você precisar até mesmo dar a sua própria vida em favor da sua fé, ou seja, ou você fala que você é cristão e morre, ou você nega a sua fé e continua vivo. Obviamente que isso é uma coisa extrema, mas no programa passado a gente inclusive falou isso, né? O pastor Rodrigo comentou com a gente, falou assim, se a gente está buscando um reavivamento e a gente vai ser muito diferente das pessoas, em algum momento isso pode despertar muita oposição e as pessoas podem começar a te perseguir. E vai acontecer, a gente entende isso pela profecia bíblica. E aí eu fico pensando, será que você seria capaz de dar sua própria vida por Cristo? É uma coisa para você refletir. E eu quero que você assista esse vídeo agora e reflita um pouco sobre isso e depois a gente vai comentar. Você seria capaz de morrer por Jesus? Stop the car! Stop the car! Pull the car over right now! Get out! Your God is the reason I'm doing this, because I don't believe in your God, and I have never found a Christian who truly believes in their faith. Turn around and get on your knees right now. Shut up! You stay there, be quiet, and do not move! You ready to find out what you're made of? Please. Now I'm going to ask you a very simple question with a very simple answer. Think carefully before responding. You claim to be a Christian. Let's see how important Christ is to you. He took nails on the cross for you. He died for you. You will even die for him. I'm going to ask you this question, and you have 10 seconds to respond. Your answer will determine whether you live or die. Your entire life comes down to this moment. Are you ready to die for your faith? I say the words, I'm ready, and I'll pull the trigger. If not, then I'll let you leave.
knowing that what you've devoted your entire life to apparently means nothing. So, are you ready to die for your faith? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I'm not ready. I'm not ready. I'm not ready. I'm not Actions speak louder than words. I rest my case. Go. Just go. If you were willing to die for him, then you'd be willing to tell someone like me about him. But you're not the one. You're not the one. É um vídeo impactante esse. E talvez, eu não sei, se na sua vida você vai ter que morrer, talvez ter que escolher entre a sua vida ou a morte, ou para seguir a Cristo, mas talvez você não tenha que morrer por Cristo, mas será que você está disposto a viver por Ele? A fazer sacrifícios durante a sua vida, durante o seu dia a dia, que talvez não sejam tão grandes quanto a morte, mas que influenciam de uma forma muito forte na sua vida. A Etienne queria falar alguma coisa? Não é necessariamente morrer, como o vídeo apresentou, mas temos que morrer diariamente, sim, morrer para mim. Todos os dias, se eu não morrer para mim, é amar alguém que não merece o meu amor.
é ter os meus olhos fixos naquilo que eu não vejo. O que motivou? Você já parou para pensar o que aqueles homens que morreram por Cristo, como Estevão, como tantos outros como Paulo, Pedro, tinham em mente? Os olhos deles estavam fixos naquilo que não se vê. E eles sacrificavam a vida, eles estavam dispostos a entregar a vida, a vida, o seu sangue por Deus. E você para pensar, nós hoje, o problema hoje da igreja, dos jovens em geral, é que nós esquecemos daquilo que não vemos. Nossos olhos não estão na eternidade. Então, para as coisas da terra, nós nos sacrificamos. Para passar no vestibular, horas em claro, noites estudando. Para ficar com o corpo bonitão, muitos exercícios físicos e musculação, sacrifícios que você sente no outro dia e tantas coisas. Quantos sacrifícios fazemos? Uma dieta para emagrecer ou outras coisas para conquistar coisas terrestres. E o sacrifício para conquistar as coisas eternas, que foi este sacrifício que os homens do passado fizeram, Estevão, Paulo e tantos outros. Estamos dispostos a fazer? Eu acho que eles tinham em mente, quando você falou, né, eles tinham em mente o que não se vê, e eu fico pensando que em Apocalipse, abre a sua Bíblia aí, Apocalipse 2:10, procura Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o verso que provavelmente o verso não, porque isso foi escrito depois que eles faleceram, mas é um verso que fala exatamente da mesma esperança que eles tinham e que precisa ser a minha e a sua esperança. Alguém já achou Apocalipse 2:10? Etienne? Não tenha medo do que você está prestes a sofrer, pois o diabo brevemente lançará alguns de vocês na prisão para experimentá-los. Vocês serão perseguidos durante 10 dias. Mostre-se fiel até mesmo quando estiver enfrentando a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Seja fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida. Eu fico pensando, se você não é capaz, como a Etienne falou, de morrer para si mesmo ao longo do seu dia a dia, quem dirá numa situação extrema como a que a gente apresentou no vídeo ou alguma coisa parecida? Pastor Binho? Eu estou lembrando de Paulo, né? Ele sabia que ia morrer e ele escreve: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada por um reto juiz que não dará somente a mim, mas a todos quanto esperam a sua segunda vinda. Paulo sabia que ia morrer, mas foi fiel até o fim. Eu fico imaginando algumas coisas, né? Esse morrer para o eu. O eu é um bichinho que nasce no coração de todo mundo. A gente não espera e ele já está tomando conta do coração e fazendo coisas que a gente nem pensa que faria, mas está fazendo. O eu é algo que a gente tem que, como a Etienne falou, tem que matar. Mas eu volto a dizer que a gente não precisa fazer isso sozinho. Nós não precisamos fazer essas coisas todas sozinhos. A gente criou uma cultura hollywoodiana. Você não precisa fazer isso sozinho. Essa imagem do cinema, que o camarada é o grande herói da liga que a gente assiste na TV, que o camarada faz, acontece, a gente não precisa fazer isso. A gente tem uma igreja, juntos. E a gente pode ir ajudando um ao outro a ser melhor. Esse amor ao próximo, que eu digo assim, eu vou amar quem me trata mal, quem me ofendeu. Isso é muito difícil. Isso não é fácil, por causa do bichinho do eu que nasce no nosso coração. Mas isso é muito possível, porque ele disse que ia ser assim. Em Judas, que está do ladinho de Apocalipse, é uma folha só. É um texto tão conhecido para mim. Ele diz assim: ora, que esse aqui é o medo. Fala, algumas pessoas estão pensando, olha, eu vou orar, eu vou estudar a Bíblia, eu vou testemunhar, eu vou padecer, mas e se eu não conseguir fazer isso tudo? Judas, versículo 24 diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. Deus está dizendo que vai dar condições de a gente não tropeçar, que não vai mandar uma aprovação maior do que a gente possa suportar. E por isso a gente tem que se manter firme com Deus. Etienne?
Nós precisamos crer mais nesse versículo. Esses dias eu ouvi de alguém assim, isso é injusto. Depois que eu decidi viver do lado de Deus, parece que as coisas estão mais difíceis. Ué, e as coisas foram fáceis para o Filho de Deus? Não é injusto. Toda vez que eu passo por alguma provação que exige de mim obediência, eu lembro desse versículo, eu falo, Senhor, não estou enxergando, não estou sabendo o que vai acontecer, mas eu quero ficar do teu lado. Eu preciso crer que... Eu li num livro esses dias, daquele série de Heróis da Fé, sobre Davi. Eu preciso crer que... Ele falava assim, quando eu tenho a onipotência do meu lado, é impossível perder. Mas aí é que está o segredo. Eu preciso estar ao lado da onipotência. Sozinho, não vou obedecer. É antinatural do homem obedecer. Eu tenho que ter a onipotência do meu lado. A gente é desobediente por natureza, né? Luca? E fidelidade é como se fosse um exercício, obediência, né? Um exercício de pouquinho em pouquinho. Eu estou me lembrando agora de muitos conhecidos que eu tenho na igreja e afastados da igreja, que como nós conhecemos muito Apocalipse, muitas profecias que logo estão por vir no planeta, eles normalmente, e eles sabem, eles conhecem os detalhes. Então o que ele faz? Ele fala assim, não, quando sair um decreto tal, quando isso estiver acontecendo, aí sabe o que eu faço? Aí eu volto para a igreja, Lucas, não tem problema. Mas o problema, meu amigo, é que a questão de fidelidade é um exercício. Se você não consegue ser fiel enquanto tudo está calmo, como é que você vai ser fiel quando tudo complicar? Como? Então, pare de se enganar. Eu tenho pessoas muito próximas de mim, tenho pessoas, familiares muito próximos de mim, que talvez estejam me assistindo agora. Eu falo para você, olha, não permita que você caia nesse engano de Satanás. Porque se você quer voltar para a igreja, voltar a cumprir as promessas da Bíblia, voltar a ser fiel a Deus, somente quando alguns sinais forem acontecer, você não vai estar pronto. Você não vai conseguir. Acredite em mim. Então volte hoje para a igreja, hoje para os braços de Deus e comece a exercitar a sua fidelidade novamente nas pequenas coisas. Para terminar esse nosso momento da discussão, eu quero compartilhar com você uma citação do nosso guia de estudos que diz o seguinte: uma vida de obediência é se humilhar e se submeter à vontade de Deus. É uma vida de oração, dedicada ao serviço e ministério, e dominada pelo desejo ardente de ver pessoas salvas no reino do Pai. Tudo que a gente falou até agora, né? Oração, estudo da Bíblia. Ser dominado pelo desejo ardente de ver pessoas no caminho. Testemunho. Isso. Bom, a gente vai terminando esse momento da discussão, o Código Aberto ainda não terminou. Você aí em casa que quer saber um pouco mais sobre a Bíblia, quer saber como se aproximar um pouco mais de Deus, esse estudo bíblico que está na minha mão é gratuito e a gente vai mandar sem custo nenhum para sua casa. Basta você entrar no nosso blog novotempo.com/código aberto e a gente vai enviar para o seu endereço. E antes da gente ir para o intervalo e depois no terceiro bloco o pastor Binho tem uma mensagem para você, temos música hoje, eu quero colocar para você o código do dia que você deve estar querendo ver mais uma vez para tentar descobrir a charada e concorrer aos nossos 3 prêmios. Hoje está recheado aqui, olha só, 2 dos prêmios tem a ver com os nossos participantes da Liga da Esperança aqui. O primeiro é o CD da Etienne, é o teu último CD, né, Etienne? Sim. Muito bem. E também o DVD com a história do Luca Mendes, sequestrado. E, por último, o livro Recruta 27, que conta os desafios de um soldado cristão no exército. O código está na sua tela e fala o seguinte: uma palavra que define todo mártir que ao céu deseja ir, mas para facilitar, em 2 partes ela vai estar. A primeira é cubana, usa barba e é fã de revolução. A segunda é bem grande quando se trata de um ancião. E aí, encontrou a solução? Se você já encontrou a solução, fala com a gente pelo Twitter, @códigoabertoNT ou pelo Facebook, Código Aberto. E se você acertar a resposta, você pode concorrer a esses 3 prêmios de uma vez só. Código Aberto faz um rápido intervalo e volta já.
Código Aberto de volta na sua TV Novo Tempo. Hoje nós falamos sobre obediência, sobre fidelidade, sobre ser fiel a Deus, enfim, independente qual seja o desafio que você venha a enfrentar. E talvez o desafio que você tem nesse momento é o Código do Dia. E eu vou colocar mais uma última vez para você na tela, para você tentar descobrir pela última vez qual é a nossa charada para ganhar os nossos 3 prêmios. Hoje tem CD, DVD e livro. Olha só, dá para você assistir o DVD, depois ouvir uma música e depois ler. Olha, muitas coisas dá para fazer com os prêmios de hoje. Código do Dia na sua tela. Uma palavra que define todo mártir que ao céu deseja ir. Mas, para facilitar, em 2 partes ela vai estar. A primeira é cubana, usa barba e é fã de revolução. A segunda é bem grande quando se trata de um ancião. E aí, encontrou a solução? A gente falou algumas vezes essa palavra aqui hoje e até para facilitar, como diz a charada do dia, foi dividida em 2 partes. Alguém aqui já sabe? Eu quero que vocês respondam por partes. A primeira parte, que tem a ver com o negócio cubano aqui, depois do ancião. Alguém sabe? Pode ajudar? Etienne tá me olhando com uma cara de eu sei. Olha, eu tô muito feliz que eu descobri sozinha. Ela não me contou. Não foi, a Flávia contou? Então vamos lá por partes, então. Qual é a primeira parte aqui de ser cubano, usar barba, é fã de revolução? Quem que é o... Não, eu não descobri, eles descobriram, eu tô chateado, não vou participar dessa parte. Não brinco mais. Etienne. Fidel. Fidel, olha só, essa é a primeira parte, fidel, e depois é bem grande quando se trata de um ancião. O que o ancião tem que cada vez que passa fica maior? O que é, Geison? A idade, gente. Olha só, então fidel com idade dá? Fidelidade. Muito bem, esse é o nosso código do dia de hoje. Fidelidade tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, de ser fiel até a morte, se for preciso, pela sua fé em Cristo Jesus. Bom, se você acertou, o nosso perfil no Twitter do Código Aberto vai sortear entre aqueles que descobriram a nossa charada de hoje. Pastor Binho, mensagem final é com você. Eu fiquei aqui conversando com a Etienne no momento do intervalo e ela falou uma coisa que eu fiquei imaginando quem está assistindo agora. É possível que você está com um amigo, você não faz parte da Igreja Adventista, você começou a estudar a Bíblia, você tem uma outra denominação, mas você começou a descobrir na Bíblia coisas que você não está vendo na sua religião, ou que você não está vendo na sua maneira de ser e de tocar sua vida. Mas você está percebendo que a Bíblia, como fundamento para o reavivamento, para uma vida que é viva em Cristo Jesus, ela está ensinando coisas que você não sabia. E você está enfrentando o dilema de eu sigo a Bíblia ou eu sigo a tradição que eu venho tendo desde quando eu era pequenininho. Eu quero te pedir, e esse é o que eu falo em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus, e agora peço para que o Espírito Santo vá na sua casa, agora fique do seu lado e toque o seu coração. Pelo nome dele e por sua salvação, escolha seguir a Bíblia. Escolha obedecer a Bíblia, porque o Senhor tem planos que você nem imagina. Sonhos inacreditáveis para você, que começam nessa vida e vão pela eternidade e nunca mais irão acabar. Mas agora você precisa ser obediente. Eu, como pastor, encontro muitas pessoas e as direciono a Jesus Cristo, as batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu sempre ouço essa história. Pastor, depois que eu aceitei Jesus, as coisas parecem que pioraram. Deus permite alguns testes. E esses testes fortalecem a gente. Satanás também testa a gente. E se a gente buscar a Deus, a gente sai mais forte ainda. Então, o apelo de Cristo, o apelo da Liga e do Código Aberto, é para que você seja obediente à palavra. E o Senhor Jesus irá cuidar do resto, para que você possa ser feliz com Ele. Como diria uma música que foi escrita há algum tempo, ser fiel a toda prova. É isso que Deus espera de você. Não é nem a gente aqui, né? Porque a gente não é ninguém, mas Deus espera isso de você. Mas sabe por que Ele espera isso de você? Porque é só sendo fiel a toda prova que um dia você vai poder viver eternamente no céu com Jesus. A gente quer estar junto com você lá no céu. Então, esse é o nosso compromisso como Código Aberto, como Liga da Esperança da Novo Tempo. A gente se vê no céu, custe o que custar. Deus te abençoe e até a nossa próxima semana. Tchau!
pôde me amar tanto assim. O teu perdão livrou-me do medo de mim. Eu voarei mais alto pra te encontrar. Sem medo eu corro agora pra te abraçar. Não sei onde a vida pode me levar, mas nos teus braços é o meu lugar. Eu voarei mais alto pra te encontrar. Sem medo eu corro agora pra te abraçar. Não sei onde a vida pode me levar, mas nos teus braços é o meu lugar. O teu amor eu levarei, e não importa onde me mandares, vou levar teu amor a toda língua, raça ou cor. Eu vou, estou disposto a entregar tudo que tenho, se preciso for, e com minha vida vou compor um testemunho em louvor. Estou disposto a entregar tudo que tenho, se preciso for, e com minha vida vou compor um testemunho em louvor a ti. Como o Senhor pôde me amar tanto assim. O teu perdão livrou-me do medo de mim. Eu voarei mais alto pra te encontrar. Sem medo eu corro agora pra te abraçar. Não sei onde a vida pode me levar, mas nos teus braços é o meu lugar. Eu voarei mais alto pra te encontrar. Sem medo eu corro agora pra te abraçar. Não sei onde a vida pode me levar, mas nos teus braços é o meu lugar. O teu amor eu levarei, e não importa onde me mandares, vou levar teu amor a toda língua, raça ou cor. Eu vou, estou disposto a entregar tudo que tenho, se preciso for, e com minha vida vou compor um testemunho em louvor. Estou disposto a entregar tudo que tenho, se preciso for, e com minha vida vou compor um testemunho em louvor a ti. Estou disposto a entregar tudo que tenho, se preciso for,